Olá, estamos começando mais um programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho que é feito pelos procuradores e promotores de justiça da sociedade capixaba, buscando aqui esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho realizado pelo Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Ares a promotora de justiça Sandra Lengruber da Silva, ela que responde pela Promotoria de Justiça Civil de Vitória e é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, o CADC. E vamos começar a nossa conversa falando da estruturação dos PROCONs. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado aqui pela presença. Qual a relação do Ministério Público e os PROCONs municipais? O que o Ministério Público Estadual tem a ver com isso? Um primeiro esclarecimento é no sentido da diferença entre a atribuição, a competência do Ministério Público e dos PROCONs. Isso é importante para que o público saiba a quem se dirigir em uma situação e outra. O Ministério Público ele atua na defesa coletiva dos consumidores. Então, quando se trata de uma questão que envolva uma coletividade, o Ministério Público terá essa atribuição para investigar e buscar uma solução. O PROCON, eles fazem o atendimento dos consumidores individualmente, podem aplicar penalidades às empresas e, além disso, também podem fazer uma atuação coletiva, mas focam principalmente na atuação individual. E aí, a gente está falando aqui do Ministério Público, da nossa função institucional e também dos PROCONs, mas a gente tem que fazer algumas observações. A primeira de que existem outros órgãos de defesa do consumidor, a gente destaca as associações, as defensorias públicas. E, além disso, que dessa importância dos PROCONs, que conforme foi a pergunta, no sentido de que é a primeira porta que vai ser procurada, que vai ser batida pelo consumidor no momento de uma necessidade. Além disso, cabe ainda uma outra observação no sentido de que, apesar de a atribuição do Ministério Público ser para a defesa coletiva, existem várias questões que a princípio parecem individuais, mas que, na verdade, envolvem uma coletividade. E a gente pode falar exemplos. Os contratos hoje em dia são contratos de adesão, são contratos iguais para todos os consumidores. Quando a gente fala de contratos, a gente está falando aí de telefonia, plano de saúde. Muito bem, telefonia, plano de saúde, contratos de cartão de crédito, financiamento, de construção civil, de aquisição, né, de imóvel. Então, esses contratos hoje são contratos de adesão. Então, se um consumidor tem um problema no que diz respeito ao seu contrato, na verdade, ele pode envolver um problema de uma coletividade. Temos falado também, como exemplo, de produtos que apresentam um vício, um probleminha, uma irregularidade, e hoje em dia a gente está diante da produção em série, da produção em massa. Então, há várias situações em que aquele problema não diz respeito apenas a um item, mas a todo um lote, uma série de fabricação. Então, é importante que a gente faça a diferenciação da atuação de um e de outro e para que a gente possa também chegar aqui numa conclusão da importância da atuação conjunta. Quer dizer, aí o Ministério Público trabalhando a estruturação dos PROCONs municipais, na verdade ele está dando uma maior capilaridade, ele está dando mais condições para que o consumidor realmente tenha os seus direitos respeitados. Muito bem, exatamente isso. O que a gente defende é a multiplicidade de órgãos de defesa do consumidor e, nesse sentido, a capilaridade dos PROCONs. A gente costuma dizer, e aqui diante de vários levantamentos, que existem consumidores com perfis diversos. Então, existe o consumidor atualmente que prefere resolver os seus problemas pela internet, que já tem um perfil, um consumidor que já está mais modernizado, então ele consegue. Mas existe uma gama de consumidores, e aí a gente destaca vários grupos de consumidores, principalmente cidades do interior, que precisam de uma conversa, de uma orientação pessoal. Então é nesse sentido que a gente defende essa criação e estruturação dos PROCONs em todos os municípios. E como é que está isso, doutora? Como é que está esse trabalho do Ministério Público? Esse trabalho do Ministério Público, ele começou no ano de 2012, uma estruturação do trabalho. No ano de 2013, entraram os novos gestores, à época, e aí se iniciaram conversas com vários prefeitos do estado. Essa conversa avançou muito
Então, dos 78 municípios, o Ministério Público visitou metade desses municípios em conversas individuais. Então, a gente não consegue fazer uma conversa que seja com um grupo, porque cada município tem sua peculiaridade. Durante este tempo, foram firmados vários termos de ajuste de conduta, quase 30 acordos com prefeitos para estruturação, a melhoria do PROCON ou para a criação de PROCONs novos. E durante esse tempo também, de 2013 principalmente para cá, nós saímos de um número de 23 PROCONs para um número de 32 PROCONs, o que proporcionalmente coloca o Estado no segundo lugar nacional com maior número de PROCONs, estando apenas à frente do Estado de São Paulo. Então, é um trabalho que deu um resultado muito positivo e que esse resultado ele saiu mais fortalecido porque no ano de 2015, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo fez o seu planejamento e aí, em razão desse planejamento, como meta institucional na defesa do consumidor, ficou estabelecido o fortalecimento do consumidor cidadão no acesso às informações, aos seus direitos, o que a gente pode traduzir aqui, dentre algumas etapas, algumas metas, na criação e estruturação dos PROCONs. Então, hoje, esse trabalho que começou a ser feito desde 2012 é um trabalho que tem agora esse caráter de meta institucional e que avançou muito e tem trazido resultados muito positivos. O que a gente pode apontar como resultados positivos, doutora? Sim. O que a gente costuma colocar, principalmente quando a gente vai criar o PROCON, e às vezes quando a gente conversa com o gestor e ele tem várias dúvidas, que são dúvidas totalmente razoáveis, a gente coloca que a gente entende que existe uma preocupação com o gestor, com outras questões, tais como saúde, educação, segurança, que acaba também, sendo um pouco do trabalho do gestor municipal. Mas quando a gente coloca a importância da defesa do consumidor, em vários sentidos. No sentido de que, hoje em dia, primeiro, a gente não pode falar em município do interior, no sentido de interior como se não fosse tão desenvolvido como a capital, porque o desenvolvimento chegou ao estado inteiro. Porque os fornecedores chegaram em todos os cantos. Porque quando a gente fala também dos temas mais discutidos, mais demandados, mais reclamados no estado e no país, a gente tem ali, em primeiro lugar, telefonia e, segundo lugar, assuntos financeiros. Então, nós estamos falando de grandes fornecedores que migram para todos os cantos. E quando a gente coloca, então, para o gestor municipal que o maior problema que o seu cidadão, o seu consumidor tem, não é com o comerciante local, porque o comerciante local ele consegue conversar, ele consegue, muitas vezes ele já conhece há muitos anos. Então, o problema maior dele é com um grande comerciante, na verdade é com uma empresa nacional, multinacional. Então, quando a gente consegue demonstrar isso, as dificuldades para falar o telefone, para falar no 0800, no saque. E aí, quando, além disso, então, assim, por que a gente verifica esse andamento tão positivo da meta, Primeiro, com essa conscientização do gestor de como que isso é importante para todos os consumidores do país. Então, mais ainda para o do seu município. E somado a isso, foi feito um acordo na Promotoria do Consumidor de Vitória, e aí com uma empresa, que ali também foi investigada por outros motivos, e neste acordo, um dos compromissos da empresa é a doação de kits para a formação dos PROCONs. E aí esses kits são doados para os novos PROCONs, sendo formados de mesas, cadeiras, computadores, impressoras. Então, além disso, é uma ajuda material para que o prefeito consiga criar ou, às vezes, até melhorar o PROCON no seu município. Quer dizer, isso tem facilitado muito até para os próprios municípios, para que eles possam realmente estruturar os seus PROCONs. Isso, exatamente. Porque o gestor consegue perceber que ele não precisa de tanto esforço ou tanto dinheiro para ter uma estrutura que atenda o seu cidadão. E aí, quando ele compreende isso, quando é feita essa explanação, ele compreende esse todo, ele concorda e aí a gente consegue caminhar na criação desse PROCON no município. Então, é um trabalho que realmente tem sido muito positivo e o objetivo realmente é que todos os consumidores do Estado tenham um órgão onde eles possam ir, serem orientados, tirar dúvidas e até levar as suas reclamações.
Doutora, até porque, se a gente pensar aí nas operadoras de telefonia e nos bancos, que são os principais demandados aí nos PROCONs, né, a gente vê que a população, o consumidor, ele normalmente liga para a própria operadora de telefonia ou para o próprio banco para reclamar. Né, quando, na verdade, o que seria, me parece, mais sensato é reclamar realmente no PROCON ou no órgão de defesa do consumidor, não é isso? O que a gente tem trabalhado, na verdade, é de que essas empresas, elas têm que trabalhar um processo interno, uma internalização, que cada vez mais diminua essas demandas, essas reclamações, de que elas possam, em havendo essas reclamações, darem essa orientação para o consumidor da forma mais objetiva possível, mas ao mesmo tempo que os PROCONs possam estar aptos a receberem essas reclamações. E um dado muito importante é que o índice de resolutividade, ou seja, daqueles consumidores que procuram, têm um problema e são efetivamente resolvidos. Então, esse índice de resolutividade nos PROCONs é, na média, em torno de 85% a 90%. Então, o índice é muito grande dos problemas que são resolvidos pelos PROCONs. Então, daí esse incentivo que é dado pelo Ministério Público para esse trabalho, destacando que esse trabalho é feito em parceria com o PROCON estadual. O PROCON estadual, ele é atualmente o gestor de um sistema de informações, que é o SINDEC, é um sistema nacional. Esse sistema, a gente costuma falar em palavras mais simples, que ele é o cadastro negativo dos fornecedores. Então, como os consumidores, existem os cadastros negativos dos consumidores, que há cerca de 10 anos atrás foi criado esse cadastro. Então, a gente integra o novo município através do sistema que é gerenciado pelo PROCON estadual nesse sistema de informações. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, quando se senta em Vitória, a gente senta aqui em Vitória diante de uma empresa e ela afirma que não tem problema com os consumidores, a gente entra no sistema e a gente consegue ter um mapa não só do país, mas no estado. A gente consegue dizer, olha, você tem, no ano de 2016, você tem X reclamações em tal município e mais X reclamações em outro município. Então, além disso, esse trabalho que a gente cria, instala esse sistema, ele fortalece a atuação municipal e fortalece também a atuação na capital, que é aquela que também busca resolver os problemas até nacionais e não só locais. Então, ele se alimenta, um alimenta o trabalho do outro. Essa atuação em conjunto é fundamental. Perfeito, doutora. E aproveitando esse gancho da tecnologia, a gente tem hoje também um site, né, o Consumidor Vencedor, que também é aberto à população para que ela possa também fazer as suas demandas ali, é isso? Claro. Quando foi estabelecida a meta institucional, a gente vislumbrou exatamente perfis diferentes de consumidores. E aí, como eu falei, existe o consumidor que ele precisa de uma orientação pessoal e direta, e existe um grupo muito grande de consumidores que já lida muito bem com a internet. E como a meta ela busca fortalecer a informação do consumidor, a sua consciência dos seus direitos, a busca na solução dos seus direitos, é que na meta o Ministério Público ele divulga, ele incentiva, ele trabalha esse site, que na verdade é um projeto que é o Consumidor Vencedor. Esse projeto é do Ministério Público do Consumidor no Brasil. Ele se iniciou no Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Espírito Santo foi um dos primeiros a aderir já há mais de 2 anos. E esse trabalho, além de facilitar o consumidor a ter acesso às vitórias que foram obtidas para ele, então esclarecendo, o que a gente encontra no site do Consumidor Vencedor? A gente encontra por estado, ou a gente pode fazer uma busca nacional, o que existe em todos os estados, todas as vitórias que foram obtidas pelo Ministério Público do Consumidor no Brasil para o consumidor brasileiro. Essas vitórias, seja através de acordos extrajudiciais, o que a gente chama de termos de ajuste de conduta, seja através de decisões judiciais, liminares, sentenças, decisões dos tribunais, decisões definitivas, seja através de acordos judiciais. Nesse site também se consegue, há uma possibilidade de, em o consumidor, tendo conhecimento daquela vitória, daquela conquista,
e em ele estando diante de um descumprimento, que ele possa denunciar ao Ministério Público. Existe um ícone que é de fácil acesso, e ele vai denunciar o descumprimento. E aí a gente recebe e consegue cobrar da empresa que seja feito essa observância, que seja regularizado. E também uma outra observação, que o projeto do consumidor vencedor, ele também trouxe um outro ganho que não se imaginava no primeiro momento por nós, promotores do consumidor no Brasil, que foi a criação de um primeiro banco de dados nacional do trabalho do Ministério Público. Então a gente sabe como que é difícil criar esse banco de dados e como que a gente evoluiu. Porque hoje, por exemplo, se eu quero saber sobre um determinado tema, qual é a atuação de um colega do Distrito Federal, eu consigo ingressar na página do Distrito Federal e verificar o que foi feito pelo colega, por exemplo, na passagem aérea, telefonia, o tema que for. Então, ele também fortaleceu os promotores do consumidor no Brasil, porque a gente tem mais facilidade de ter conhecimento do que o outro colega está fazendo. Isso é fundamental, essas informações nos dias de hoje. Então, também verificamos um grande avanço aqui na divulgação desse site, que no Estado é gerido pelo nosso Ministério Público. Perfeito. E você vai encontrar o endereço, a gente está colocando aqui nos caracteres o endereço do site Consumidor Vencedor. Eu vou pedir licença à doutora Sandra Lengruber e a você que está nos assistindo, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa sobre os direitos do consumidor. Você pode participar do MP com você enviando sugestões de temas que gostaria de ver aqui através da página do MPS no Facebook. Participe e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual, curtindo a nossa página. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo, tudo junto. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a Rodossol e outros temas que interessam a você, cidadão capixaba. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Consumidor, o CADC, Sandra Lengruber da Silva. No bloco anterior falamos de estruturação e criação dos PROCONs, os PROCONs municipais. Neste bloco vamos começar falando de cobrança de pedágio na Rodovia do Sol. Doutora, um quadro geral, o que está acontecendo exatamente em relação ao pedágio da Rodovia do Sol? E qual a atuação do Ministério Público nesse sentido? Esse tema da cobrança dos pedágios é um tema que ele sempre traz uma repercussão e sempre traz demandas para o Ministério Público. Então, acho que cabe um primeiro esclarecimento, porque às vezes a gente é demandado, que os pedágios que são cobrados na BR-101, eles dizem respeito à atribuição do Ministério Público Federal por se tratar de uma rodovia federal. Então, nesse sentido, cabe ao Ministério Público analisar as concessões com cobranças de pedágios nas rodovias estaduais. E aí, respondendo objetivamente à pergunta, nesse ano de 2016 foi proposta uma nova ação contra a Rodossol para discutir a prestação, as obras, a prestação do serviço no que diz respeito à Rodovia do Sol. Então, já havia anteriormente uma ação que, na verdade, tramita já há bastante tempo, há quase 18 anos, e que diz respeito à terceira ponte. Então, nela se discute que no pedágio da terceira ponte estaria sendo cobrada obra referente à Rodovia do Sol, então estaria sendo cobrado irregularmente. Então esse é o ponto da ação da terceira ponte. E agora nós temos esta outra ação que discute exclusivamente as obras e a cobrança do pedágio na Rodovia do Sol. O que foi trazido na ação é que nem tudo o que foi contratado foi cumprido integralmente, ou foi cumprido na qualidade determinada no contrato. Então, o que o Ministério Público pede é que essas obras sejam refeitas para que se adeque ao constante do contrato e que existe uma manutenção, uma conservação, que é chamada de conservação especial, que foi verificado que ela nunca foi feita, que seja realizada essa manutenção especial.
Ainda assim, foi pedido uma liminar, um pedido antecipado antes da sentença, no sentido de que hoje o consumidor que trafegue pela Rodovia do Sol, já que ele trafega por uma rodovia de qualidade inferior à que ele paga, que houvesse então a redução do pedágio para contemplar apenas o valor da manutenção. Numa primeira decisão, o que foi determinado foi apenas a exclusão da parcela relativa à conservação especial. Mas o Ministério Público continua analisando essa situação. É uma situação muito complexa, como a população do Estado sabe, e aproveitando que dentro dessa complexidade, o enfoque que foi dado pela defesa do consumidor, claro, é apenas o enfoque referente ao consumidor. Então não foi feito, às vezes são feitas algumas perguntas, a nossa promotoria, nosso centro de apoio, né, o Ministério Público Estadual, no sentido de que se foi apurado pelo Ministério Público, se há crédito do Estado, se há crédito da Rodossol. Então deixar claro que essa não é a análise da promotoria do consumidor. A promotoria do consumidor fez a análise, o que foi contratado, o que foi realizado, o que foi entregue e se verificou uma qualidade inferior. Diante disso, os pedidos que foram realizados. Nesse caso, é só a questão do consumidor. Aproveitando o gancho, doutora, consumidor.gov, o que é e para que serve? A pergunta é muito oportuna. E aí a gente aproveitando para relembrar o que a gente falou no primeiro bloco, de que nós, através de levantamentos, né, foi constatado que existem esses consumidores com perfis diferentes. Então, esse site, essa ferramenta do consumidor.gov, ela foi criada pelo Ministério da Justiça. Através dela, o consumidor ele pode fazer reclamações diretamente à empresa, só que essas reclamações são monitoradas pelo Ministério da Justiça e aqui no Estado pelo PROCON estadual. Então é muito interessante porque ele encaminha sua reclamação, se ele tiver sobre casos, problemas deles de rotina, se ele tiver documentos, ele faz, ele anexa. A empresa tem um prazo para responder e depois que ela dá resposta para o consumidor, tudo isso monitorado pelo PROCON, o Ministério Público também pode acompanhar. E depois que ela diz o que ela fez, isso retorna para o consumidor dar a sua opinião. Se foi resolvido, se não foi resolvido. E aí a gente consegue verificar se as empresas estão resolvendo ou não, qual o tema que está ficando com mais problemas, quais as empresas. Então é fantástico, inclusive eu tenho um testemunho pessoal, porque eu já precisei de utilizar a ferramenta e consegui resolver nas duas oportunidades. Fiquei muito satisfeita. Funciona. Funciona. Doutora, aproveitando também esse gancho, a senhora foi eleita recentemente aí vice-presidente do MPCOM. O que é o MPCOM? Qual o trabalho que a senhora está desenvolvendo no MPCOM? Eu acho que como a gente veio falando desde o início aqui da nossa conversa, ficou muito claro que a gente não pode trabalhar isoladamente. Então aqui no Estado a gente tem que trabalhar em conjunto com todos os órgãos e é fundamental que a gente esteja sintonizado com o trabalho que é feito nacionalmente. Então aqui no Espírito Santo já há um tempo que a gente faz parte da associação, então o MPCOM é a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor e trabalhado diretamente. E a gente entende que esse convite se deu principalmente em razão do trabalho que foi feito no que diz respeito à telefonia e internet. A gente teve um trabalho aqui de bastante peso, com resultados efetivos, buscando respeito ao consumidor. E aí, em agosto deste ano, houve a mudança da gestão e aí houve esse convite para assumir a vice-presidência da MPCOM. Então, a gente considera que para o nosso Estado, para o nosso Ministério Público, é muito positivo e poder participar diretamente desse grupo, dessa diretoria e dessa tomada de decisões sobre problemas que envolvem o consumidor no nosso país. Então, a gente entende que é importante que o nosso Estado possa ter oportunidade de mostrar o seu trabalho nacionalmente. E aí essa está sendo uma oportunidade que está sendo muito importante, eu entendo, para o nosso Ministério Público. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para o consumidor que está nos assistindo. A mensagem que a gente deixa é de que é claro que a gente se depara cada dia com novos problemas, mas que a gente entende que a cada dia o consumidor ele tem se tornado mais consciente dos seus direitos, das formas de defesa, que ele
insista em cada vez ter mais esse conhecimento, buscar a sua defesa e que ele possa aproveitar todas essas ferramentas e poder trazer esses fatos para os órgãos que os defendem, e aqui a gente fala especialmente para o Ministério Público. É muito importante essa resposta da população. Então, para deixar esse recado, colocar o Ministério Público à disposição, o Centro de Apoio, a Promotoria do Consumidor de Vitória e aqui também a MPCom. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Ares. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Consumidor, o CADC, Sandra Lengruber da Silva. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Ares. Nós agradecemos o convite, a oportunidade de divulgar o trabalho do Ministério Público e também de esclarecer cada vez mais o consumidor capixaba. O MP com você fica por aqui. Lembrando que você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Curta a nossa página também no Facebook e fique por dentro das nossas ações. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo, tudo junto. Visite também o nosso site mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até o próximo MP com você.